Prezadas senhoras, prezados senhores, vamos ao vídeo 64, sequência, né? E abrindo aspas no vídeo, na pergunta que foi feita ao nosso irmão Ramatiz, consultam-nos alguns confrades sobre se há acréscimo de responsabilidade para os espíritas que são carnívoros. Que dizeis? Fechamos aspas e abrimos aspas na resposta do nosso irmão. Vejamos o que o nosso irmão Ramatiz tem a dizer a respeito dessa questão. Não podemos assinalar-lhes acréscimo de responsabilidade. Nesse caso, pois a maioria ainda obedece aos próprios condicionamentos biológicos do pretérito, que se consolidou na formação animal e humana. Evidentemente, são poucos os espíritas que encaram o problema da alimentação como um delicado assunto que deva ser digno de atenção. Mas o costume carnívoro não se coaduna de maneira alguma com os princípios elevados do Espiritismo, que além de se fundamentar nos preceitos amorosos de Jesus, se firma nos postulados iniciáticos do passado, que a alimentação vegetariana era norma indiscutível para o discípulo bem-intencionado. É lamentável como o desrespeito, principalmente na classe espírita, mediante a alimentação, é lamentável a forma como muitos se comportam. Se muitos espíritas estudassem esta obra, muitos espíritas iriam mudar vossos comportamentos, não agindo com grande responsabilidade, tanta quanta têm agido. Agora nós temos que entender que espírita é uma coisa, espiritismo é outra completamente diferente. E trabalhadores na casa espírita também é outro completamente diferente. Você pode ser um espírita e ao mesmo tempo um cemitério. Você pode ingerir as vísceras dos animais, porque você não aprendeu disciplina e responsabilidade. Por que que muitos espíritas não aderem a esta obra de Ramatiz? Porque não é que ela vai contra os princípios, não. Acontece
que muitos espíritas não estão aptos à mudança, à transformação de hábito, de comportamento e de atitude. Agora, isso é lamentável mediante aqueles que se dizem espíritas assíduos e trabalhadores. Nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui que os médiuns, os frequentadores, os responsáveis por certos trabalhos nas casas espíritas sérias, eles devem 3 dias antes abster-se da cafeína, da nicotina, da carne do animal. Eles devem higienizar a mente e o pensamento, se exercem alguma função em alguns determinados trabalhos de grande responsabilidade nas casas espíritas. Mas por que que muitos não agem dessa forma? Porque não aprenderam, não optaram pela disciplina. Agora é natural que na casa espírita séria essa prática é posta, é colocada em prática. Porque os próprios professores responsáveis pelos estudos, eles procuram ensinar todos os membros da instituição a forma correta e as normas disciplinares, o que lamentavelmente nas casas que não são espíritas, e sim que é aquela baderna, e essa baderna tem-se o nome de misticismo, charlatanismo, é natural que nestas casas existam lá trabalhos de preto velho, trabalhos de umbanda, trabalhos de reiki, trabalhos de apometria, trabalhos de massoterapia, trabalhos de pirâmide, e trabalhos outros diversos. Então, estas casas não devem serem consideradas casas espíritas. Isso pode ser considerado uma lavagem. Pode considerar-se essas casas, esses trabalhos que lá são realizados, como, vamos assim dizer, uma sopa de vísceras de animais, uma feijoada, porque não aprenderam a ter disciplina. É lamentável como os espíritos pseudos espíritas não respeitam esta ciência. Várias vezes tivemos a oportunidade de dizer:
não se forma médico antes de 6 anos de faculdade. 2, 3 anos de residência para depois prescrever, clinicar. E nós temos visto em muitas casas espíritas que não são sérias. Seres que pela primeira vez que chegam já são colocados para trabalhar. Nada contra ninguém, porque cada um faz o que quer. Cada um tem o seu livre-arbítrio mais relativo, mas responderão por aquelas imprudências. Ao meu ver, a maior chaga da humanidade chama-se desinformação. E a desinformação deve-se aos dirigentes das casas espíritas que não orientam as ovelhas que lá todos os dias vão em busca de um conselho, de um alento. Todo mundo que chega recebe a orientação, é tua mediunidade que está aflorada. Você está passando por isso porque a tua mediunidade está parada. E qual a novidade nisso? Desenvolve-se mediunidade através dos estudos das obras de Allan Kardec. E quase sempre as obras de Allan Kardec não são muito apreciadas. E, lamentavelmente, muitas obras de Allan Kardec, na atualidade, no ano de 2020, início de 2021, a maioria foram deturpadas, modificadas, inclusive pela gráfica, pelos novos irmãos editores, tradutores, que cada vez mais, quando traduzem, eles procuram enxugar um pouco as obras espíritas. Então, todo mundo que chega encontra-se sob influência de obsessor. Isso é mistificação, isso é charlatanismo. Todo mundo que chega encontra-se sob influência de espíritos menos esclarecidos. Isso é esoterismo dentro daquelas casas que se dizem espíritas. Não generalizando, porque existe muitas casas no Brasil trabalhando corretamente, de acordo com como manda as obras de Allan Kardec. Mas se passar uma peneira fina no Brasil, em matéria de casas espíritas, poucas sobrarão. Porque nem todos estão trabalhando de acordo como manda as obras de Allan Kardec. É lamentável dizer isso aqui, que tem muitos espíritas que dizem que não estudam as obras de Allan Kardec, porque as obras de Allan Kardec são obras ultrapassadas. Que conhecimento tem você para dizer que as obras de Allan Kardec são ultrapassadas se você não tem condições de disciplinar nem a tua própria vida, que é uma bagunça? Isso é inadmissível, essa falta de respeito.
Allan Kardec, um ser tão evoluído desse, que entregou a sua vida de corpo e alma a codificar essa doutrina, praticamente 14 anos trabalhando incansavelmente na codificação da mesma. E qual tipo de gratidão ele recebe de todos nós? Gratidão nenhuma. É uma desmoralização, a falta de respeito. Não generalizando, porque existe casas espíritas sérias, onde você chega primeiramente, você passa por triagens, depois você frequenta alguns anos de estudo. Isso que é o correto. Depois você é colocado em alguns trabalhos de experimento, como na medicina. No 4º ano em diante, aproximadamente, o aluno já é levado para presenciar a teoria, ou melhor, a prática. Você já observou como nós estamos bem informados com relação a esse item? Do 4º ano em diante, ele já é colocado para experimentar a prática. Assim também são os espíritas sérios. Depois de 3 anos e meio, 4 e meio, 4 anos, 4 anos e meio, ele é colocado em experimento, testes, em trabalhos sérios dentro da instituição. Não é essa baderna que nós vemos por aí, não. Por isso que o espiritismo, ele é mal interpretado pela humanidade. Quando se fala em espiritismo, a humanidade se associa-se a Umbanda. E não tem nada a ver com Umbanda. Umbanda é uma coisa. Umbanda é uma linha transviada das normas legais, das leis divinas. Transviada das normas legais das leis divinas? Por quê? Porque é correto cultivar esse sentimento de ódio, de desgraçar a vida de outro ser humano? Faz parte dos mandamentos das leis de Deus? Os trabalhos de esquerda de destruir a vida dos outros? Qual o 2º mandamento das leis de Deus? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. 2º, e o próximo como a si mesmo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que vos fosse feito. Então isso é uma deturpação das leis. São irmãos equivocados, perturbados, obsidiados, transviados. E muitos espíritas que se dizem espíritas também estão transviados, perturbados do mesmo jeito que muitas outras religiões. Mas não raciocinam. Não param para raciocinar. Então é óbvio que semelhante atrai semelhante.
E que se você atrela-se a um cego, é natural que você vai cair no mesmo despenhadeiro que aquele cego cairá. Porque você acredita naquele cego. Então tudo que o cego lhe diz, você pratica. Ele cai, você cai junto. E você é tão tapado que você não raciocina. Nós vemos tanta baderna por aí. Lamentamos, mas ao mesmo tempo temos em mente de que quem planta colhe, mais cedo ou mais tarde. O que lamentamos, sinceramente, é que as pessoas são mal informadas e continuam mal informadas porque acham que Allan Kardec é ultrapassado. E depois se apegam em obras do esoterismo. Não é verdade? E firmam aquilo como sendo partes das obras de Allan Kardec, o que não tem nada a ver. Tanto é que vocês observam que nós estamos esmiuçando esta obra. Não estamos afirmando-a, por mais evoluído que seja o nosso irmão Ramatiz, que nós muito respeitamos, mas é uma questão de evolução a qual a humanidade ainda não alcançou. Os espíritas que estiverem seriamente integrados no sentido revelador e libertador da doutrina codificada por Kardec, indubitavelmente hão de exercer contínuos esforços para extinguir o péssimo costume de ingerir carnes de seus irmãos menores. E são os piores, porque são conhecedores das leis de Deus. E mesmo assim não exemplificam. Já tivemos a oportunidade de presenciar em certas charqueadas, em certos churrascos, 90% espíritas. No sábado e na segunda-feira, todos lá nos trabalhos de desobsessão, fingindo receber espírito. Só se eles lá estão recebendo espíritos de porco. Porque espíritos de seres humanos desencarnados sérios não manifestam através desses cemitérios ambulantes. Ou eu estou dizendo alguma besteira? De acordo com as toxinas do psiquismo, do fluido animalizado do animal. Todos os canais bloqueados de comunicação com o mundo espiritual. Que espírito consegue se manifestar-se com você? O espírito de porco. E o que existe de charlatão e de mistificador por aí, enganando a humanidade, não está... Olha, não dá nem para contar a quantidade. Mas a humanidade quer ser enganada. A humanidade gosta de ser enganada. A humanidade gosta de ser enganada.
Vamos para o próximo vídeo.